A gente tem adiado muito esse programa porque tem uma série de materiais que a gente tinha guardado faz tempo, para montar uma versão longa dele. Mas o tempo passou e foi ficando, e se vocês perguntarem para nós, uma das maiores certezas que nós temos com relação a uma grande fatia dos progressistas é que eles são racistas. É verdade. Agora surgiu na Austrália um movimento chamado Voz do Parlamento, que serve perfeitamente para a gente tentar provar o nosso ponto de vista um pouco polêmico, talvez. Vamos falar então sobre a Voz do Parlamento e como a esquerda progressista, por meio de aspas técnicas, fecha a porta do desenvolvimento de minorias. A verdade é que índio não quer apito. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. No final do ano passado, a gente teve várias manifestações de indígenas aqui no Brasil. Para muita gente foi um choque. Eu fiquei surpreso em certo sentido também. Os representantes daquelas comunidades estavam apoiando o ex-presidente. Aquele mauzão que quer destruir a Amazônia com aquela ministra horrorosa, tal de Damares, que era um horror para os índios. Lembra disso? Pois é. Então, não era, né? A solução para todos esses problemas, diziam, era um governo progressista de esquerda que colocaria esses índios de volta nos seus devidos lugares, né? Pelado, doente, pobre, lá no meio da floresta, ao invés de ter uma comunidade indígena próspera, empreendedora e culta. Muito bem. E a Austrália, seu saindo da bolha? Pois bem, ainda durante esse ano, ou no máximo no comecinho do ano que vem, vai ter um referendo lá na Austrália para saber se a Constituição australiana deve ser mudada ou não. Os políticos de esquerda do partido do atual primeiro-ministro, lá o Albanese, a mídia, né, claro, acadêmicos, claro, personagens da cultura, claro, todos eles acham que está na hora de uma mudança constitucional na Austrália para reduzir o gap, para reduzir a diferença de padrão de vida dos chamados povos originais do restante da Austrália branca. Mas precisa de uma mudança constitucional para isso? Pois é. Que nós vamos ter certamente mais governo, claro, né? Mas nós não estamos falando aqui de uma criação de um ministério, então, ou sei lá, de uma estatal. Eles querem criar, por meio a partir desse referendo, virtualmente uma Câmara nova no parlamento australiano que representaria os povos aborígenes e os tais dos povos das Ilhas Torres, o pessoal das ilhas lá. Pois é, literalmente um corpo legislativo novo que trataria especificamente de assuntos desses povos e atuaria junto com o restante do parlamento ou junto com o governo federal. Uma bagunça. Como toda ideia brilhante, na prática tudo muito lindo. Vai ter uma representação própria? Pois é, mas a gente sabe que não é assim. E tem um outro ponto muito importante, como de costume, é que essas ideias não raramente saem de algum ponto de uma minoria e ganham espaço aonde? Ganha espaço na cabeça da elite branca, geralmente, da elite majoritária, né? Pô, mas são ideias divisivas, né? Pois é, são sempre ideias divisivas. Eu vou voltar aqui e falar um negócio que eu peço desculpas, eu me lembro só de cabeça. Não me peço a fonte, por favor, porque eu já procurei que nem um maluco. Já pedi lá pro Mr. Whale também, não achou. Já procurei uma barbaridade, deve estar perdido em algum dos centenas de gigas aqui de arquivo nosso. Então, por favor, considere como fonte a gente mesmo nesse caso. Eu me lembro de ter visto, e acho que foi um programa do Tim Pool, uma pesquisa. E essa pesquisa era muito interessante, porque ela pegava a percepção do racismo com base no discurso das pessoas. E você deve falar, é fácil, o cara faz um discurso racista. Não, ele pegava discursos normais, tá? Pegava políticos conhecidos e soltava trechos. Só que não mostrava a cara do sujeito que estava discursando, tá? Então, para não saber, esse cara é republicano, então ele pode ser racista, então eu vou votar que ele é mais racista ou menos racista. Não, ele botava a voz de uma pessoa discursando, que era um discurso já feito,
e botava para as pessoas, para os negros, no caso, darem uma analisada se isso era racista ou não. A pessoa tinha um jeito de racista ou não. E sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? Que, de maneira geral, se uma pessoa não souber quem está fazendo o discurso, é mais provável que ela pense que uma pessoa de esquerda é racista mais do que uma pessoa de direita. E sabe por quê? Porque o discurso... Olha, eu nos plurais de novo. Porque o discurso, aspas, progressista é paternal. É de cima para baixo. Ele coloca a minoria meio que como um pet a ser protegido. Sabe aquelas... Eu tenho uma bronca disso, a gente sempre fala disso aqui. Aquelas reportagens de TV em que a jornalista vai, sei lá, para o interior do estado nordeste e quando conversa com uma senhorinha mais humilde, ela fala como se a mulher fosse retardada ou infantilizada. Ai, Dona Maria, que casa arrumadinha a senhora tem, né? Não é isso aí? Então, meu sonho é um dia ouvir uma resposta ao vivo do tipo, por quê? Você acha porque eu sou pobre, porque eu sou mais humilde, eu sou porca? Porque é a única coisa que a pessoa pode responder para uma reação infantilizada dessa. Enfim, o mood é esse. O cara que ouve isso aí, ele se sente desprestigiado. É como se tivesse que contar com os branquinhos progressistas para melhorar a sua vida, senão ele não vai conseguir nada, tá? E esse é o resultado, então, da pesquisa. Volto à minha questão. Não me surpreendeu nada na época, quando eu vi, confesso, tá? O ponto, então, do referendo da voz do parlamento na Austrália é que, uma grande parte dos povos nativos não quer ele. Exatamente porque ele é o quê? Divisionista. A maior parte dos povos aborígenes hoje na Austrália já vive em cidades e não no meio do nada como antigamente, como décadas atrás. E eles precisam exatamente daquilo que o branco australiano também precisa. Ele precisa de melhores condições fornecidas pelo Estado a partir daquilo que eles pagam de impostos também, né? Todo mundo paga imposto, todo mundo quer a escola, todo mundo quer a saúde boa, ele quer uma estrada legal, etc. É isso, basicamente isso. Sim, assim como no Brasil, tem um gap de renda média entre o branco, o europeu e o aborígene, mas mais do que a questão, por exemplo, de cotas ou de criar um novo ministério específico, etc. e tal, imagina criar um corpo legislativo, uma Câmara nova só para isso. Precisa mexer na Constituição para mudar a vida das pessoas? Não, obviamente não. Mas olha que coisa, vamos lá. 3 linhas que seriam inseridas nas constituições deles. Falei plural de novo. Na Constituição deles. 1. Haverá um corpo a ser chamado de Voz dos Aborígenes e dos Ilhéus do Estreito de Torres. Tá? Aqui ele já está dizendo o seguinte: tem um corpo legislativo novo. Tá? Então já criou um poder novo ali. Ele pode fazer representações ao parlamento e ao governo executivo em questões relacionadas aos povos aborígenes e ilhéus do Estreito de Torres. Então essa é a função desse corpo, ele está sendo definido dessas 2 linhas aí a mais incluída. O terceiro ponto aqui: o parlamento terá, sujeito a esta Constituição, o poder de fazer leis com relação à composição, funções, poderes, procedimentos da voz dos aborígenes e dos ilhéus dos Estreitos de Torres. Ou seja, essa mudança constitucional dá poder para que se crie um corpo que vai se criar, ou seja, vai dar as suas próprias funções, os seus próprios poderes, sua própria Constituição. Ou seja, se esse grupo de trabalho definir que vai ter 7 mil, tá na Constituição australiana, beleza? Então, entendeu o perrengue? Como ele será constituído e eleito? Onde ele ficará fisicamente? Vai precisar uma sede gigante? Em que cidade que vai ser? Vai precisar quantos funcionários, assistentes jurídicos? Vai precisar ter uma representação junto aos mais dos 300 povos originais que eles têm lá? Então, pois pode estar tudo aberto aí, uma porta do inferno. Como ter certeza de que esses 300 povos vão ser representados? Tudo isso ficou para depois, mas claro, a porteira agora já vai estar aberta para o inferno. Por outro lado, um ponto importantíssimo: por que tanto dos aborígenes são contra a ideia? Inclusive no Nationals, né, que é o partido de centro-direita australiano, que tem representantes aborígenes, porque essa turma se opõe a essa criação, e sendo que inclusive o Nationals é o primeiro partido que já se posicionou contra essa mudança constitucional. Em primeiro lugar,
Porque muitos nem tinham ideia dessa história, tá? Você chega pro cara e pergunta, o que você acha da voz do parlamento? O cara é aborígene, nem sabe. É aquela história, é uma ideia criada lá em cima para pensar, são os ricos pensando nos pobrezinhos, né? Aquela história. Só que eu não preciso nem contar para ele que eu tô bolando isso aqui, vai ser tão legal. E eu dei até risada de uma declaração do aborígene que eu li, que ele tava falando assim, olha, eu não tô sabendo, mas se a ideia é de branco, eu sou contra. É uma posição que o cara pode ter, tá vendo? O fato de você estar socando goela abaixo o negócio em favor, aspas, dele, faz com que o cara fique ofendido. Outro ponto é que, para variar, nessa visão de cima para baixo, todo mundo vira igual. Sabe como é que é? Esses ativistas têm muito disso. Eles pensam, negro pensa igual, gay pensa tudo igual, logo nativo é tudo igual. Mas não são. Os dois grupos principais a serem representados nessa Câmara têm culturas e histórias completamente diferentes. A gente fala lá, são os aborígenes e o pessoal da Ilha de Torres, né? Os aborígenes e essa turma de Torres, que eles tentam jogar como se fosse uma caixinha só, eles vão ter decisões que vão ter que ser tomadas como conjunto, tá? De valores únicos, mas que não é verdade. O pessoal, por exemplo, da turma das Ilhas de Torres provavelmente será minoritário, logo os aborígenes vão ter vantagem e aí começa tudo de novo, porque se eles em grupo vão definir tudo junto, é óbvio que os aborígenes em maioria vão passar a maior parte dos projetos a favor deles, e lá se vão os caras virar minoritário dentro da minoria. Outro ponto é que a luta, parte da luta de um segmento desses caras não é por voz, como eles falam aí, voz do parlamento, é por poder direto. Eles nem querem se submeter ao governo central, tá? Eles queriam ter governos regionais, semi-independentes da Austrália. Não significa que eles querem independência, mas queriam ter, províncias regionais. Então a tal da voz, no final, para essa turma, abafa isso tudo e os caras ficam uma pistola. Portanto, como de costume, o carinha da esquerda progressista, né, que tá lá andando já a essa altura, já deve estar até com o broche, já comprou, já fez um avatarzinho pro Facebook, tá, com uma fotinho dele com o cabelo pintado de azul. Esse cara, a jornalista com olhos marejados em favor do fim das desigualdades, nem sabe, para falar a verdade, nem quer saber se essas pessoas que eles juram que eles estão ajudando estão querendo ajuda deles. Eles não sabem se eles estão afim do palpite deles. Eles não sabem se o que eles acham que é ajuda de verdade. Então, não vamos esquecer, além de tudo isso, o custo dessa brincadeira. Além da inclusão de uma camada burocrática no nível legislativo, lá em cima, lá no topo, para tomadas de novas decisões, para diminuir o gap. Nada disso está sendo levado em conta, tá? Só a vontade de mostrar virtude e dizer essas pessoas, a cabelinho azul, o politiqueiro de esquerda, a jornalistazinha, a vontade de dizer que eles têm um pet racial para chamar de seu. Meus queridos, a esquerda é esquerda em qualquer lugar. E óbvio, geralmente não dá uma dentro. É isso aí, pessoal. Fim de semana, estamos chegando aí sexta-feira, vamos tocar para frente fazendo rapidinho aqui um jabacito de finalização. Eu vou pedir para vocês darem uma passada lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast ou no YouTube, né, onde vocês podem lá também dar o cliquezinho no sininho, dar um like, fazer algum comentário para ajudar a gente nas estatísticas. Pede também para fazer o share do episódio, se gostarem deles, evidentemente. Evidentemente. Ou fazer o famoso boca a boca sarado, contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa e que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também para considerar, de coração, uma doação no nosso Pix. Pode ser qualquer valor. 1, 2, 5, 10 milhões de reais pingados não é seco. Hoje eu estou falando tudo plural, né? Falei pingados não é seco. Pingada não é seco? Isso. Ou então R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. Lembrando também que a gente também tem aquela ferramenta Apoia-se, onde vocês podem fazer um plano recorrente aí de doação pra gente, que cai lá no cartão de crédito, tá? O endereço do Apoia-se é apoia.se/saindo da bolha, apoia.se/saindo da bolha. A gente deseja então um bom começo de fim de semana, muita paz, muita tranquilidade para todo mundo.
Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, fiquem todos muito, mas super, super bem. Saindo da Bolha.